Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma Manaim News. Hoje é segunda-feira e você já sabe, toda segunda-feira, no finalzinho da tarde, início da noite, a gente está postando aqui no nosso canal, no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, a gente está postando o Manaim News, falando sobre tudo aquilo que aconteceu ao longo da semana nas nossas igrejas, no Brasil, no exterior. Você fica sabendo de tudo e isso vai trazer uma alegria muito grande para você em ver como a Igreja Cristã Maranata tem crescido e tem vivido experiências notáveis. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te convidar a participar, a enviar conteúdo. Você que não enviou ainda, aproveite. Você pode fotografar, você pode filmar aquilo que acontece na sua igreja, na sua área, na sua região, batismos, cultos especiais, evangelhos sem fronteiras. Você pode registrar e enviar para nós nesse e-mail que está aparecendo aí na tela, contato@radiomanaim.com.br. Mande as fotos e mande também informações, qual a cidade, qual o estado, a região, a região da organização da Igreja Cristã Maranata, você manda para nós e a gente vai ter todo o prazer em divulgar, em compartilhar aqui no Manaim News, tá certo? Então vamos lá, nós vamos começar pelo exterior. A gente sempre fala primeiro daquilo que aconteceu no exterior. E nós queremos falar de um culto que aconteceu na igreja em Turim, foi um culto de ceia que aconteceu na igreja em Turim, na Itália. E nós queremos mandar um abraço todo especial para os irmãos aí de Turim, os irmãos da Itália, a obra do Senhor aí na Itália, que tem crescido, o Senhor tem abençoado. E o nosso querido companheiro, pastor Ricardo Azevedo, que mora em Portugal, ele esteve em Turim nesse final de semana e ali aconteceu esse culto e houve uma grande glorificação ao Senhor por essa vitória ali em Turim, na Itália. Agora a gente vai para o Brasil, a gente vem aqui para o Brasil para as informações aqui no Brasil. E a gente começa falando sobre a consagração do templo no bairro Independência, que fica na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Fica aqui ao sul do estado do Espírito Santo, um templo maravilhoso, bonito, você está vendo aí. E nós tivemos ali recentemente com o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras, com a Escola Bíblica Dominical, estamos vendo aqui já a consagração de um templo. Um grande abraço aos irmãos queridos aí de Cachoeiro. Também tivemos um culto especial de encerramento do mês dos jovens em Belo Horizonte, Minas Gerais. E aqui eu quero chamar a atenção para as informações sobre os jovens, nós vamos passar aqui uma série, porque o mês de abril foi o mês em que estivemos orando pelos jovens. E o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras, que nós também vamos falar aqui nessa edição, tem crescido muito, os jovens têm se envolvido, e vou repetir uma expressão que eu uso com frequência: os jovens se tornaram protagonistas na realização da obra e naquilo que nós temos vivido a cada dia. Então vamos lá, culto especial de encerramento do mês dos jovens, que nós falamos agora em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Uma bênção aqui, a igreja cheia com os jovens. Também um culto especial de encerramento do mês dos jovens, agora em Guarapari, no estado do Espírito Santo, aqui próximo à Grande Vitória. Evangelização com jovens em Alegre, no estado do Espírito Santo, na cidade de Alegre, jovens na rua, o culto especial à noite de evangelização. Também tivemos batismos nas águas em Nova Almeida, na Serra, Espírito Santo, aqui no município de Serra, no estado do Espírito Santo. Irmãos que desceram as águas ali, glorificado seja o nome do Senhor. Batismo nas águas também em Conselheiro Pena, no estado de Minas Gerais, uma cidade que fica próxima ali a Governador Valadares, em Minas Gerais. E nós estamos vendo aqui a festa dos batismos que aconteceram em Conselheiro Pena. Batismo nas águas também em Galiléia, no estado de Minas Gerais. Glória a Jesus! A igreja crescendo no estado de Minas Gerais e os irmãos participando conosco aqui. Agora você vê uma reunião de obreiros que aconteceu em Linhares, no Manaim de Linhares, no estado do Espírito Santo. Belíssimo Manaim ali em Linhares, já estivemos ali também. E uma bênção esse culto, essa reunião com os obreiros. Agora você está vendo imagens de Lauro de Freitas, no estado da Bahia. Lauro de Freitas fica na Grande Salvador e houve ali uma evangelização e participação dos jovens nessa evangelização. Essas fotos que você está vendo agora são de Cacoal, no estado de Rondônia. A Escola Bíblica Dominical, os irmãos dali das igrejas da região se reuniram no Manaim de Cacoal. É um Manaim que tem uma característica, ele é um pouco mais rústico, né? É a característica daquele Manaim, daquela região. É uma região com muito verde. E os irmãos se reuniram ali e participaram da Escola Bíblica Dominical em Cacoal, em Rondônia. Um abraço aos irmãos de Rondônia. Agora de Rondônia nós vamos para Palmas, no Tocantins.
onde aconteceu o batismo, um batismo especial de uma irmã nossa de 90 anos de idade. Olha que coisa maravilhosa, né? Uma serva do Senhor, teve uma experiência com o Senhor e aos 90 anos de idade tem a sua experiência do batismo. Não há tempo para ter uma experiência com o Senhor. A qualquer tempo o Senhor tem abençoado. Agora a gente vai para o Pantanal de Mato Grosso, Pantanal mato-grossense. Nós tivemos um culto de consagração na região do Pantanal. E é importante dizer, os irmãos mandaram essas fotografias, o cuidado, o zelo, a preocupação em que todos tomassem conhecimento de que a obra do Senhor está chegando ao Pantanal. Existem ali experiências novas que os irmãos estão vivendo e que nós estamos glorificando ao Senhor por essa consagração. Foi na cidade de Poconé, na região de Poconé, no Pantanal mato-grossense. Um grande abraço para os nossos irmãos aí no Pantanal. Agora nós estamos vendo aqui um culto de glorificação, um culto especial de glorificação na região de Vera Cruz. Vera Cruz fica em Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul. Uma bênção do culto aí, a igreja cheia e os irmãos glorificando o nome do Senhor. Um abraço aos irmãos do Sul. Agora, um mini seminário em Pinheiros, no estado do Espírito Santo. Aconteceu esse final de semana, esse mini seminário aí na região de Pinheiros. A igreja cheia com os irmãos daquela região de Pinheiros participando desse mini seminário. Agora a gente vem aqui para a Terra Vermelha e com as últimas escolas bíblicas dominicais você passou a conhecer alguns lugares aqui que têm sido transmitidas. Uma delas foi transmitida do Manaim de Terra Vermelha. Terra Vermelha fica na cidade de Vila Velha, é uma grande região aqui já ao sul da cidade de Vila Velha, na direção de Guarapari, e nós tivemos ali um culto de ceia no Manaim. Que bênção, o Manaim lotado participando desse culto de ceia. Agora você vai ver a participação de pastores que vão falar um pouco sobre as atividades do final de semana em Curitiba e também em Ponta Grossa, no estado do Paraná. Vamos assistir. A paz do Senhor, pastor Josias. Então, nós tivemos neste final de semana, já iniciando na sexta-feira, uma grande evangelização, um culto especial no Manaim de Curitiba, onde ali tivemos muitos participantes. Tivemos no sábado uma ceia com todos os jovens da região, que compõem o Evangelho Sem Fronteiras, e também numa área próxima, Ponta Grossa, devido à distância, fizemos em 2 locais, também com muitas experiências ali, dons espirituais sendo trazidos, também foram colocados ali as experiências dos jovens que tiveram nos últimos tempos agora, e foi uma grande bênção. Nesses eventos todos, sexta-feira em Curitiba, foi uma quantidade de pessoas ali convidadas, algumas regiões, algumas áreas representadas. E até eu vou pedir para que o pastor Marcos Caran, que é responsável pelo Manaim de Curitiba, nos trazer alguns detalhes deste evento. Pastor Marcos Caran, a paz do Senhor. Pastor Josias, pastor Neymar, a paz, Senhor Jesus. No Manaim, em Curitiba, dia 29, sexta-feira, às 20 horas, fizemos um culto de glorificação a Deus. Convidamos as igrejas da região para participarem, trazer os seus visitantes. Conosco tivemos cerca de 240 visitantes e gostaríamos de compartilhar dois momentos importantes do culto. Um deles, a Orquestra Júnior, cerca de 200 crianças tocaram seus instrumentos, cantaram, apresentaram orações de glorificação. A igreja presente se quebrantou muito, se alegrou. Um outro momento também, um grupo de louvor de jovens entoou ali um louvor revelado, e também trouxe grande edificação para a igreja. Nós temos presenciado o crescimento espiritual dos jovens, temos visto a instrumentalidade deles, as famílias estão muito felizes porque eles estão se fortalecendo diante do Senhor, e as igrejas, dessa maneira, também têm crescido espiritualmente. Como o pastor Marcos Caran já comentou sobre a bandinha da nossa região, nós temos um dos responsáveis por ela, que é o pastor Alessandro, e ele também vai falar alguma coisa desse trabalho que temos feito, que é fruto também do trabalho
da professora Janaína Pascoal. Paz do Senhor, pastor Alessandro. Comenta alguma coisa para nós sobre esse trabalho? Olá, a paz do Senhor, pastor Josias, pastor Limar. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o trabalho da Orquestra Júnior da área Curitiba, e que o Senhor tem nos dado muitas experiências com esse trabalho, em que são realizados ali ensaios, com determinadas naipes, com as classes de 3 a 15 anos, em que é trabalhado nas igrejas. E um fato interessante, especialmente ali com o trabalho do Anunciando o Evangelho Eterno, com a professora Janaína, que tem despertado ali as crianças em querer usar determinados instrumentos, em querer aprender determinados instrumentos. Isso é uma grande experiência para nós. E em conjunto, com atividades na área, atividades na igreja, atividades em Manaíns, o Senhor tem nos dado esses sinais ali em relação à utilização da orquestra. Até na última sexta-feira, em que a orquestra foi utilizada por um culto especial realizado aqui na área, e tivemos a oportunidade de todas as crianças ali da área, houve a participação delas nesse trabalho, em que houve quebrantamento, houve sinais ali com novos, até tivemos relatos de novos, em que relataram ali experiências que tiveram quando ouviram os louvores ali que as crianças cantaram, que a Orquestra Júnior cantou ao Senhor. É uma grande experiência para nós esse trabalho aqui da área. Pastor Josias, e também nós temos o responsável pelos jovens do Evangelho Sem Fronteira aqui na área de Ponta Grossa, que vai falar um pouco sobre o evento que teve aqui na região de Ponta Grossa, no Paraná. É o ungido Danilo que está responsável por esse trabalho aqui. E ele também vai trazer um testemunho referente a este trabalho aqui. Paz do Senhor, ungido Danilo. Pastor Limar, pastor Josias, acabamos de encerrar aqui uma grande alegria, mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras, aqui da nossa área de Ponta Grossa. Estamos na nossa quarto culto, quarta edição, onde já temos muitas experiências, os jovens já estão contando experiências que tiveram com esse trabalho dos jovens. Tem sido uma bênção. Hoje aqui nós tivemos em torno de 60 jovens reunidos, onde pudemos ouvir algumas experiências de alguns jovens, experiências que nos edificaram aos jovens. Também tivemos alguma experiência de alguns pastores que contaram um pouquinho das experiências que tiveram, desde o momento da sua conversão. Então, sim, tem sido para nós uma grande bênção, um grande renovo. Daqui a pouco nós vamos ter uma ceia encerrando esse mês dos jovens e tenho certeza que o Senhor nos dará uma grande bênção, como Ele já nos tem dado. Paz do Senhor, pastor Josias, pastor Irmar. Ontem, dia 30, nós tivemos uma ceia com os jovens da nossa região aqui de Curitiba. Cerca de 200 jovens estavam reunidos para nós glorificarmos o Senhor. Onde foi contada algumas experiências que eles têm vivido neste mês, que foi o mês dos jovens, relacionado com o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras também. Os jovens fizeram algumas atividades, o Senhor deu uma grande bênção a eles. Estivemos na cidade de Palmeira, a igreja de Palmeira, a igreja do Rocio, a cidade de Campina Grande do Sul também, onde os jovens fizeram cantatas, pregaram convites, oraram para as pessoas, entregaram dons, entraram nos lares, oraram também. E no culto à noite dessas igrejas, muitas dessas suas comunidades estiveram conosco, o Senhor testificou, os jovens deram assistência, foram usados também nos dons. No culto, as pessoas se identificaram, algumas delas continuam indo nos cultos, tem sido uma experiência maravilhosa. Tivemos outras atividades também na igreja de Boa Vista, Bela Vista, Barreirinha, culto evangelístico, que da mesma maneira o Senhor operou uma grande bênção na instrumentalidade dos jovens. E este culto de ceia foi para essa glorificação pela bênção que o Senhor tem dado aqui na vida dos jovens da nossa região. Os jovens têm sido usados os dons espirituais nas igrejas, tem sido uma grande bênção, nos cultos proféticos, nas assistências das igrejas, nos cultos. Muitos jovens também têm se despertado para fazer parte das equipes de Manaim aqui, tem sido uma grande bênção, tem sido a nossa experiência aqui com os jovens relacionados com o Evangelho Sem Fronteira. Isso tem sido uma bênção para todos nós aqui na nossa região, essa bênção na vida dos jovens.
E encerramos assim essas atividades que fizemos aqui na região, né, que compõe o Manaim de Curitiba, nossa região, com todas as áreas, né, componentes, e foi uma grande bênção. Nós vimos ali, com tudo que os pastores comentaram, né, mas quando fizemos o culto ontem à noite, né, encerramento da orientação dos jovens, vimos muitos jovens falando que como foi bom este final de semana, cheio de bênçãos, o Senhor tocou no coração de todos, as experiências dos jovens, que tanto em Ponta Grossa quanto em Curitiba, tocou no coração, motivou muitos jovens a pedir ao Senhor uma bênção. O Evangelho Sem Fronteiras para nós tem sido uma bênção. Manaim de Curitiba, onde nós podemos reunir a todos, tem sido uma grande bênção. A paz do Senhor, pastor Josias. Um abraço aos queridos companheiros do sul do Brasil, os companheiros de Paraná, Curitiba, Ponta Grossa. Um abraço aos pastores e aos irmãos aí desta região. Obrigado pela participação. Agora a gente vai falar sobre o Evangelho Sem Fronteiras, esse trabalho maravilhoso que está acontecendo, que os jovens têm realizado e que têm vivido nesse trabalho experiências profundas com o Senhor. Nós temos podido conversar com os jovens e realmente algo grandioso o Senhor tem feito no meio dos nossos jovens. Um abraço aos irmãos que estão envolvidos e também aos irmãos do Semente Preciosa, também tem feito um trabalho notável na oração. Vamos lá. Evangelho Sem Fronteiras na área sul de Brasília, Distrito Federal. Jovens nas ruas, evangelizando e vivendo experiências com o Senhor. Também Evangelho Sem Fronteiras em Goiânia, no estado de Goiás. Estão reunidos aqui participando da reunião do Evangelho Sem Fronteiras. Uma cidade chamada Dois Vizinhos, que fica no Paraná, e os jovens nas ruas também fazendo o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras. Agora em Nova Brasília, Igreja de Nova Brasília, que fica aqui em Cariacica, no estado do Espírito Santo, aqui na Grande Vitória, e a participação dos irmãos aqui em Nova Brasília. Linhares, Espírito Santo, nesse final de semana houve grandes movimentações, eventos em Linhares, já trouxemos alguns para você aqui, e também o Evangelho Sem Fronteiras, a evangelização dos jovens aconteceu ali. Agora em Vila Nova, Mantena, Minas Gerais, na igreja de Vila Nova, na cidade de Mantena, no estado de Minas Gerais, também o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras. Santos, São Paulo, Vila Amorim, a igreja de Vila Amorim, também fazendo o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras, a evangelização e a reunião. Também Evangelho Sem Fronteiras, agora em Ponta da Fruta, no estado de Vila Velha, Espírito Santo, um bairro aqui de Vila Velha, chamado Ponta da Fruta. Outra experiência maravilhosa aconteceu também no estado do Espírito Santo, na cidade de Marataízes. Estivemos lá esse final de semana no Manaim de Marataízes. A transmissão da Escola Bíblica Dominical foi de lá, do culto do sábado, culto do domingo. Você que está acompanhando o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube viu aqui esse trabalho em Marataízes que aconteceu esse final de semana. E falando de Marataízes, agora a gente vai assistir um vídeo que foi produzido pelos irmãos ali que estavam acompanhando o Evangelho Sem Fronteiras e que mostra a dinâmica e mostra a alegria dos jovens em participar desse trabalho. Vamos assistir. No sábado, dia 29 de abril, os jovens do Evangelho Sem Fronteiras estiveram na cidade de Marataízes para um trabalho evangelístico da Igreja Cristã Maranata. Houve o cumprimento de dons espirituais, muitas vidas se identificaram e mais uma vez nós vimos o operar do nosso Deus em favor da vida do homem. O Evangelho foi anunciado e foi notória a presença do Espírito Santo para a honra e glória do nosso Deus. Mais do que anunciar Maranata, vivemos Maranata. Por sua glória, meu Mestre Jesus, oração. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Quer ver mais vídeos sobre o Evangelho Sem Fronteiras? Agora a gente vai para um vídeo que foi feito da reunião do Evangelho Sem Fronteiras em Carapina, no Manaim de Carapina. Manaim de Carapina fica ali na divisa entre Vitória e Serra, o município de Serra aqui na Grande Vitória. E o nosso pessoal, a nossa equipe, o nosso produtor Maico Vieira produziu esse vídeo e nós vamos colocar agora para você assistir.
Nós tivemos hoje aqui no Manaim de Carapina a presença de mais de 2.500 jovens participando do nosso Evangelho Sem Fronteiras, que tem sido uma bênção para as coordenações, para as igrejas, onde os nossos jovens têm se despertado para buscarem o Senhor e terem uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a importância dos surdos participarem do Evangelho Sem Fronteiras, esse evento que o Senhor tem falado aos nossos corações, e aqui é um lugar aberto para eles estarem participando, para também aprender mais da palavra e ouvir esses testemunhos que nós tanto temos sentido a bênção do Senhor. Aqui é um lugar onde tem a acessibilidade, que eles podem entender a palavra e compreender com mais clareza aquilo que o Senhor tem para eles. A todos a paz do Senhor. Podemos aqui acompanhar muitos testemunhos de jovens que viveram na presença do Senhor experiências marcantes que nos levaram a ver e entender que o Senhor nessa obra tem operado em nossas vidas. É muito bom poder participar do Evangelho Sem Fronteiras e receber todas essas experiências, as mensagens, cantar os louvores ao Senhor, porque isso nos fortalece na fé e nos mostra que em meio a este mundo, em meio a tudo aquilo que nós temos passado, sofrido, vivido, o Senhor está nos direcionando. Amém? A paz do Senhor. Alegria poder estar aqui no Manaim de Carapina, conversando com meus irmãos, participando desse encontro de jovens Evangelhos Sem Fronteira. Muitas bênçãos, saímos daqui enriquecidos pelaquilo que o Senhor tem feito em meio a essa geração. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, irmãos, o Evangelho Sem Fronteiras tem sido uma grande experiência para nós jovens, tem nos capacitado muito, tem nos dado grandes experiências, tem operado salvações de vida em nosso meio. Esse projeto da Igreja Cristã Maranata tem alcançado almas necessitadas e tem salvado vidas, e nós temos tido grandes experiências, amém? Irmãos, a paz do Senhor, eu sou Daniel, estou aqui no projeto Evangelho Sem Fronteiras da Igreja Cristã Maranata, no Manaim de Carapina. Isso tem sido uma grande bênção para nossas vidas como jovens. Nós estamos aqui recebendo muitas bênçãos neste momento. Está sendo realmente uma grande glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero falar mais uma vez, esse trabalho do Evangelho Sem Fronteiras tem sido uma bênção. E se você, jovem, de qualquer parte do Brasil, ainda não está participando desse trabalho, coloque sua vida diante do Senhor, porque Deus tem dado experiências maravilhosas aos jovens. Se na sua região os pastores ainda não começaram o Evangelho Sem Fronteiras, converse com o seu pastor, fale da sua alegria, do seu desejo em participar, em viver também essa experiência, e certamente o Senhor vai abençoar grandemente aí na sua região. Agora a gente vai para o sul do Brasil com o nosso companheiro, querido companheiro, pastor Márcio Braz, que vai falar, o nosso pastor correspondente Márcio Braz, ele vai trazer as informações do sul do país. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos falar de seminários, cultos, batismo nas águas, subida ao monte e muitas experiências. O início das comemorações pelo mês dos jovens foi marcado por uma ceia com as igrejas de Rio Negro e Mafra. Os jovens também realizaram um trabalho de visitas e cultos em lares de idosos e novos convertidos. Em todas estas atividades, o Senhor concedeu a vitória. Os jovens das igrejas que integram o litoral norte de Santa Catarina participaram de uma vigília com a presença de mais de 70 jovens. Muitas experiências foram relatadas no evento. Já na cidade de Imbuia, Serra Catarinense, desceram as águas 3 vidas. No evento, 5 pastores estiveram presentes. Nesta última sexta-feira, 29, em Chapecó, os jovens da região puderam desfrutar de uma grande bênção do Senhor. Uma vigília selou o final do mês dos jovens. A palavra foi trazida pelo pastor André Palmeira, coordenador do Polo de Chapecó. E estiveram presentes
mais de 70 jovens. Ainda nesta sexta-feira, no Manaim de Florianópolis, os jovens da área subiram ao monte. O evento marcou o encerramento das festividades do mês voltado a eles. Na tarde deste último sábado, 30 de abril, ocorreu um mini seminário em Balneário de Camboriú, com o tema A Quem Enviarei. O evento contou com a participação das igrejas da área do Vale do Itajaí e norte de Santa Catarina. Os pastores da região ministraram 3 aulas dirigidas aos jovens. Mais de 160 vidas estiveram presentes. O mês dos jovens se encerra com notórias experiências vividas em todo o estado, os quais certamente transformaram e selaram de bênçãos os corações. Pastor Josias, encerramos aqui mais esta nossa contribuição para esta edição do Manaim News e desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, um abraço, nosso querido companheiro Márcio aí do sul do Brasil, obrigado por esse trabalho voluntário que tem sido feito no sentido de trazer as informações aqui para o Manaim News e participar conosco da produção desse conteúdo que nos alegra tanto fazer toda segunda-feira. A paz do Senhor para você, Márcio. Agora a gente continua com mais um correspondente, a gente sai do sul do Brasil, vai para o nordeste do Brasil e agora o Warner Filho, jornalista que nos ajuda ali no Nordeste, também faz um compilado daquilo que aconteceu no Nordeste, vai nos trazer o conteúdo dessa segunda-feira. A paz do Senhor, Warner. Olá, pastor Josias, a paz do Senhor Jesus ao Senhor. Vamos começar lá pelos feitos do Espírito Santo na região norte. No estado do Pará, houve um culto especial na cidade de Anapu, onde o Senhor chamou mais um servo fiel para um importante negócio. Aí está mais um diácono que vai cuidar da obra e das ovelhas do Senhor na cidade. E a gente vê a reverência e a gratidão da igreja neste ato solene, no qual os irmãos veem as respostas das orações. Glórias a Deus por isso. Do Pará, seguimos para Rondônia, onde Deus tem operado uma coisa nova na cidade de Pimenta Bueno. Lá havia apenas um templo e, por uma orientação do Senhor, foi iniciado um ponto de pregação do lado oposto ao templo que já existe. E nós temos a certeza de que, em breve, esse local será mais uma igreja, mais um templo separado para a glorificação ao nome do nosso Deus. E o mesmo grupo de irmãos tem feito serenatas na casa dos visitantes que têm ido a esse ponto de pregação, um maravilhoso trabalho de assistência continuada que tem gerado frutos para a vida eterna. No Manaim da cidade de Cacoal, os irmãos fizeram um mutirão de limpeza e organização neste acampamento de anjos. E lá também foi realizada uma vigília como fechamento do mês de oração em favor dos jovens. Um momento de quebrantamento e renovo para esses servos fiéis. Logo em seguida, os pastores presentes deram assistência aos jovens, orando por todos. E Deus ainda concedeu uma bênção maravilhosa às igrejas de Rondônia, pois 4 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, foram chamados para o diaconato. E agora chegamos à região Nordeste e vamos começar mostrando uma evangelização que foi realizada lá no estado do Maranhão. Os irmãos da igreja em Bom Jesus saíram às ruas tocando louvores, entregando convites e visitando os lares. Até os policiais militares receberam uma bênção neste trabalho. Já no estado do Rio Grande do Norte, os jovens têm atendido ao ID do Senhor e saído às ruas para evangelizar na capital Natal. Aí estão os irmãos da ICM Santarém que enfrentaram até a chuva para entregar convites e falar do amor de Deus de porta em porta. Agora nós vemos o grupo de jovens do Evangelho Sem Fronteiras, lá da ICM Ponta Negra, tocando louvores e testemunhando o bem que Deus tem proporcionado à igreja. E lá pertinho na ICM Mirassol, houve uma vigília com os jovens como desfecho das bênçãos que o Senhor reservou para este grupo em abril. Aí na mesma igreja ainda houve um culto do trabalho Evangelho Sem Fronteiras com os jovens do Polo Mirassol. Mais de 120 irmãos glorificaram a Deus por este mês especial e por lá a bênção foi grande mesmo. Ainda foi realizada uma reunião com os varões da região Rio Grande do Norte.
os pastores levaram uma palavra especial sobre a importância da voluntariedade do servo e os benefícios proporcionados por ela. Os irmãos do interior participaram do culto virtualmente. E na cidade de Lagoa d'Anta, a turma do Evangelho Sem Fronteiras também foi às ruas cantar louvores, orar pelos necessitados e convidar a população para os cultos. E no estado da Paraíba, as igrejas também têm anunciado a salvação e a volta do Senhor Jesus. Vamos mostrar agora uma bênção maravilhosa que ocorreu na cidade de Souza, onde os irmãos realizaram um culto evangelístico numa unidade do Corpo de Bombeiros Militar. E eles ainda tiraram uma foto junto com os irmãos para relembrar esse momento maravilhoso. O mês dos jovens também foi marcado por cultos especiais realizados em Campina Grande. Mais de 130 irmãos participaram de um culto do trabalho Evangelho Sem Fronteiras da área prata. Outros 20 receberam essa poção virtualmente, num momento de alegria para a igreja que vê essa classe tão importante sendo usada nas mãos do Senhor com graça. E o nosso Deus também tem abençoado esse trabalho no Polo Médici. Esse grupo se reuniu na ICM Ressurreição, onde Deus vivificou os corações e fez grandes promessas. E na capital João Pessoa, os irmãos do grupo de oração Semente Preciosa, junto com os do Evangelho Sem Fronteiras, fizeram uma vigília na fazenda de um dos nossos amados. Cerca de 150 jovens viveram uma experiência nova no fechamento do mês, em que a igreja ora por eles com mais fervor. Olha, mas sem dúvida a melhor experiência lá da Paraíba foi a do adolescente Abraão, que aceitou a Jesus como Salvador neste domingo no culto especial para os jovens. Essa maravilha aconteceu lá na ICM Bela Vista. Louvado seja o nome do Senhor! Já aqui no estado vizinho de Pernambuco, o Senhor concedeu uma experiência maravilhosa e foi realizado um culto evangelístico numa escola. Mais de 70 alunos participaram deste culto especial realizado na cidade de Garanhuns, no mês em que oramos pelos jovens. Na cidade de Olinda, na região metropolitana de Recife, os jovens do Evangelho Sem Fronteiras fizeram uma evangelização no bairro Jardim Brasil 2, onde anunciaram a volta do Senhor e oraram pela comunidade. Já na capital Recife, foi realizada uma vigília com os jovens do Polo Boa Viagem, um momento de busca, quebrantamento e de receber também respostas da parte do Senhor. E aqui no estado de Alagoas, onde estamos gravando mais este boletim, o Senhor também derramou bênçãos sem medidas, principalmente na capital Maceió, onde estamos. Aqui foi realizado um culto especial com os jovens do Polo Aeroclube, onde mais de 100 membros dessa classe receberam uma bênção da parte do Senhor. Na ICM Canal 5, houve um culto especial de glorificação a Deus pelo início de uma oficina de Libras. Foi um momento especial com testemunhos de vitórias. Esse aí é o resultado do envolvimento de toda a igreja e principalmente dos irmãos surdos que fizeram até convites em vídeos, E esta igreja também se reuniu com a ICM Ponto Certo para participar de uma ceia com o Senhor em glorificação pelas experiências vividas no mês da evangelização das crianças, intermediários e adolescentes. E eles fizeram questão de levar os instrumentos de percussão, viu? Os jovens do Polo Benedito Bentes também viveram este momento de comunhão na ICM João Sampaio, onde glorificaram a Deus pelas experiências vividas neste mês. Eles participaram de uma ceia onde agradeceram a Deus por tudo que o Senhor lhes tem proporcionado. Já no nosso outro estado vizinho, Sergipe, os irmãos também sentaram à mesa com o Senhor na capital Aracaju, onde foi realizada mais uma ceia. Os irmãos da ICM Augusto Franco viveram um momento de grande intimidade à mesa do rei, uma experiência profética marcante, tanto para o pastor quanto para o rebanho. E agora vamos ao estado da Bahia, onde quase 700 jovens do grupo de oração Semente Preciosa participaram de um culto especial no Manaim de Itabatã. Eles são de 13 cidades da região que estavam juntas para glorificar a Deus pelo mês direcionado a essa classe. Além do grupo que foi fortalecido presencialmente, outras 3.000 pessoas estavam unidas de forma virtual na mesma comunhão. E os pastores que estavam por lá nos lembram que as intercessões pela obra e pelos jovens devem ser feitas o ano todo, viu?
Nós queremos dizer que os irmãos não deixem de continuar orando por esse trabalho do grupo de oração Sementes Preciosas, para que o Senhor continue a usar todos os jovens com poder como tem sido. A todos a paz do Senhor Jesus. Nós encerramos aqui, Pastor Josias, a nossa colaboração semanal, glorificando a Deus, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso, claro, sempre compartilhamos tudo com alegria. Até a próxima, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Warner. Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez, assim como também os outros companheiros que têm enviado conteúdo para nós. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu trabalho, pelo seu voluntariado, pela sua participação aqui na produção do Manaim News. É bom vermos profissionais de comunicação envolvidos com esta área que é tão importante para nós, da divulgação daquilo que acontece na Igreja Cristã Maranata, daquilo que o Espírito Santo de Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Muito bem, a gente então chega assim ao final dessa edição do Manaim News desta semana, glorificando ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesta obra e na expectativa, na próxima semana, de estarmos juntos mais uma vez, se Deus quiser, para mais uma edição do Manaim News. Eu peço a você que curta e que compartilhe esse conteúdo, porque isso vai fazer com que mais pessoas tenham acesso às informações daqui e conheçam aquilo que temos vivido na Igreja Cristã Maranata. A todos uma boa semana, a paz do Senhor Jesus!